E aí, pessoal, estamos de volta para responder mais uma questão. Vamos lá. Um projetista de motores deseja separar em dois estágios, 1 e 2, a realização de trabalho de uma máquina térmica de Carnot, com o objetivo de tentar aumentar a sua eficiência total. O esquema idealizado é mostrado na figura seguinte. Então, nós temos aqui um esquema no qual nós vamos ter esse esquemazinho separado em dois estágios, estágio 1 e estágio 2. Considere as eficiências de Carnot associadas aos trabalhos 1 e 2 são iguais a eta 1 e eta 2, respectivamente. Então, é correto afirmar que, vamos lá, galera, ele diz aqui na letra A que o trabalho 2 vale 1.400 joules. Vamos observar aqui, ó. Dessa fonte quente aqui, dessa fonte quente tem uma temperatura de 3.000 Kelvin. Dessa fonte quente, ela está fornecendo, ó, 1.600 kJ de calor para essa máquina térmica. Quando fornece 1.600 kJ de calor para essa máquina térmica ela vai jogar aqui, ó, 800 kJ para essa fonte fria, tá bom? Então pense comigo, eu recebi 1.600 no estágio 1 e eu joguei 800 para a fonte fria. Então, quanto é de trabalho que eu estou realizando? Eu estou realizando, ó, 800 kJ de trabalho. Nós vamos lembrar que a quantidade de calor da fonte quente que é fornecida, parte dessa quantidade de calor da fonte quente, ela é transformada em quê? Em trabalho, e a outra parte é jogada para o que a gente chama de fonte fria. Tranquilo? E a fonte fria, ó, é essa daqui. Galera, percebam que essa fontezinha aqui, ó, ela é a fonte fria para o estágio 1. Porém, para o estágio 2, ela se torna o quê? A fonte quente. Tranquilo, galerinha? Aí, ó, quando nesse estágio 1 ele joga 800 kJ aqui para a fonte fria, então esse 800 kJ ele agora vai ser a minha quantidade de calor da minha fonte quente para o estágio 2. Então, ó, tá entrando nessa segunda máquina térmica, no trabalho 2, está entrando o quê? 800 kJ. Desses 800 kJ, ó, a máquina térmica joga 600 kJ para a fonte fria. E o restante ela vai fazer o quê? Vai transformar em trabalho, vai realizar trabalho. Se de 800 eu joguei 600 para fora, então eu transformei quanto em trabalho? Ó, eu transformei 200 kJ em trabalho. E a letra A diz que a quantidade de calor transformado em trabalho, ó, foi de 1.400. Então está errada, tá bom? Letra B diz que a eficiência do estágio 1 é igual a 0,25. Vamos ver. Galera, para calcular uma eficiência, um rendimento aqui no ciclo de Carnot, nós vamos fazer o seguinte, para calcular o rendimento. O rendimento vai ser a quantidade de trabalho realizada dividido pela quantidade de calor que foi fornecida. Então, o rendimento da fonte 1, ó, a gente consegue fazer isso aqui de cabeça. De 1.600 da fonte 1 não, do estágio 1. De 1.600 kJ que foram fornecidos, a máquina térmica 1 aqui do estágio 1 transformou quanto em trabalho? 800. 800 é exatamente o quê? A metade, tá bom? Então, ó, o rendimento aqui do estágio 1 foi de 50%. Vamos só calcular aqui, deixar registrado. Ele transformou aqui em trabalho 800 kJ e ele tinha recebido 1.600 kJ. Quando a gente cortar aqui, ó, kJ com kJ, então, ó, o rendimento 1, posso cortar 0 com 0, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Então, 8 dividido por 6, que fica 0,5. E isso aqui é a mesma coisa de 50%. Então, o rendimento 1, ó, não é 25%, é 50%. Então, letra B está errada. Letra C, o calor rejeitado do estágio 1 é igual a 1.500 kJ. Vamos lá. Pessoal, no estágio 1, o calor rejeitado foi de quanto? Ó, 800 kJ. Recebi aqui 1.600. Desses 1.600, eu vou jogar aqui 800 kJ para a fonte fria. Ah, Lucas, esse 1.500? Galera, esse 1.500, ó, é a temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte quente do estágio 1 é 3.000. E a temperatura da fonte fria do estágio 1 vai ser 1.500. Aí lembra, essa fonte fria do estágio 1, ela vai acabar se tornando o quê? A fonte quente do estágio 2, tá bom? Então esse 1.500 aí é 1.500 Kelvin, não 1.500 kJ, errado. Letra D. A eficiência de Carnot associada ao trabalho da máquina é igual a 5/8. E perceba que a letra E, a eficiência total da máquina é igual a 0,75, ou seja, 75%. Vamos lá. Galera, para fazer essa letra E e letra D, se eu respondo uma, consequentemente a gente sabe que a outra está errada, porque ambas estão falando da eficiência total, tá bom?
Então, vamos lá. O que muita gente gosta de fazer nessa questão e faz de maneira errada é o seguinte: calcula a eficiência da máquina 1, que foi 50%, e calcula a eficiência da máquina 2. Então, vamos lá. Se eu calcular a eficiência da máquina 2, a gente sabe que a eficiência é o trabalho dividido pela quantidade de calor que foi fornecida. Na máquina 2, ó, ele está realizando quanto de trabalho? 200 kJ. Então, aqui vai ficar 200 sobre. A quantidade de calor fornecida no estágio 2 foi de quanto? 800. Quando a gente resolve isso aqui, a gente percebe que é 1/4. Posso cortar 2 zeros com 2 zeros, aí fica 1/4, que é 2 dividido por 8, aí fica 0,25. Aí o que a galera faz é o seguinte: ah, Lucas, então o rendimento total, vou pegar o rendimento do estágio 1 mais o rendimento do estágio 2, aí coloca que o rendimento total, ó, vai ser igual. Do estágio 1 foi quanto? 0,5. Do estágio 2, 0,25. Aí dá 0,75. Aí marca a letra E como se fosse a certa, porém está errado. Se eu tenho duas máquinas em estágios diferentes, então o rendimento total não posso calcular separado. O rendimento total tenho que calcular do ciclo como um todo, tá bom? Então, ó, nós vamos calcular a eficiência aqui como um todo. Então, vamos calcular essa eficiência. Para calcular a eficiência, a gente sabe o seguinte: o cálculo da eficiência total, ela vai ser a quantidade de trabalho que foi realizada no todo, dividido pela quantidade de calor que foi fornecido inicialmente, tá bom? Que é a quantidade de calor da fonte quente. Então, o rendimento total aqui vai ser, galera, o trabalho total, ó, no primeiro estágio ele realizou 800 kJ e no segundo realizou 200. Então, o trabalho total vai ser 1000 kJ sobre a quantidade de calor que foi fornecida inicialmente, que foi de quanto? Ó, 1.600. Então, inicialmente foram fornecidos 1.600 kJ. Corta aqui, ó, kilojoule com kilojoule. Aí corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, fica 16, perdão, 10 sobre 16. Aí, se a gente olhar na alternativa, ele não dividiu, ele deixou na forma de fração. Então, vamos simplificar. Posso simplificar aqui, ó, tudo por 2. Quando a gente simplificar tudo por 2, então essa eficiência total aqui vai ficar 10 dividido por 2 fica 5. E 16 dividido por 2 fica 8. Então essa que vai ser a nossa eficiência total desse ciclozinho aí de Carnot, a eficiência de Carnot. Tranquilo, galerinha? Com isso, ó, resposta da nossa questão, letra D, que diz que a eficiência de Carnot associada ao trabalho da máquina, o trabalho total, tá bom? Vai ser 5/8. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão, que aborda a nossa segunda lei da termodinâmica. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!